Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Oséias, capítulo 6, seguindo o nosso estudo do livro de Oséias. Mais um dia para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Eu vou começar a leitura. Esse é um capítulo não tão extenso, então eu vou ler e conforme o Espírito Santo me direcionar, sempre com a direção dele, vou fazer considerações acerca do versículo. Vamos lá, verso 1 do capítulo 6 de Oséias. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Esse versículo é muito importante. Eu, por um tempo, poderia não compreendê-lo. Às vezes a gente pensa, se em Deus não há maldade, por que ele faz a ferida? Por que ele faz a ferida para depois sarar? Por que no Velho Testamento a gente vê sempre o castigo vindo sobre o povo, o juízo de Deus? Por que se diz que Deus é amor? Mas exatamente, Deus é amor e justiça. Ele é justo, ele é santo. Ele é justiça, ele é bom, nele não há maldade. Então, nós, depois da nossa queda em Adão e Eva, quando Adão e Eva caem, que pecam contra Deus, desobedecem a Deus, o que acontece? Houve o conhecimento do bem e do mal. A partir dali, nós, todos os descendentes de Adão e Eva, do homem, gerou uma matriz. Adão e Eva era a matriz, eles eram os primeiros e a descendência viria. Quando houve a quebra ali do relacionamento com Deus e houve o conhecimento do bem e do mal, nós já nascemos no pecado, nós já nascemos com esse conhecimento do bem e do mal, nós já nascemos com a nossa carne inclinada também para as coisas mais. E o que acontece? Em Deus não há o mal, nele só há coisas boas. Nele só há a bondade, a justiça, o amor, e ele é justo. Nele há a justiça, ele é justo. Então, quando nos voltamos para o mal, nós temos a maldade em nós, o que acontece? O Senhor, com a justiça, derrama de acordo com as nossas obras. O castigo que vem, a ferida, é resultado das próprias maldades do povo, da nossa própria maldade. Não é porque Deus é mau e ele quer vir com repreensão. Não. Ele é bom, ele é pai e ele dá a recompensa a cada um, e a gente vê isso no capítulo anterior e no anterior ao anterior, que ele dá a cada um segundo as suas obras, a recompensa das suas obras. Deus, em alguns versículos da palavra de Deus, fala que ele é como um pai que repreende um filho desobediente. Ele não quer que o filho seja desobediente. Eu sou mãe, eu não quero que minha filha me desobedeça. Eu não quero, eu estou gerando uma vida, eu estou grávida. Quando nascer, eu também não quero. A gente fica triste, eu me entristeço quando eu vejo a minha filha fazendo algo que é mal, algo que não é bom, algo que não vai fazer bem para o caráter dela, algo que não vem, não é algo produtivo, algo bom. Quando ela age, que eu sei, conforme a carne, Isso já nasce conosco. E eu vou e repreendo a ela. Às vezes eu preciso até castigá-la, botá-la de castigo, botá-la sentada por um tempo, para que ela entenda que tem uma consequência. Às vezes eu falo mais duro com ela, para ela entender que aquilo não é bom. A gente faz isso com os nossos filhos porque a gente entende que eles precisam ir por um caminho bom, aprender a amar ao próximo. O nosso Deus, ele está cheio de amor e bondade, e ele não se agrada quando vê um ferindo o outro, um fazendo maldade para o outro. Então Deus derrama da justiça dele, que é a própria recompensa das próprias maldades do povo. E quando ele derrama, ele faz a ferida. Esse versículo é tão lindo que diz: ele fez a ferida e ele a ligará, ele a sarará, ele curará as feridas, ele restaurará. Entende como é bom o nosso Deus? Ele derramou da justiça dele, do juízo, sobre que é a recompensa dos próprios
erros do povo, da maldade, da iniquidade, que estavam fazendo mal uns aos outros. Estava tão sujo, e esse capítulo a gente vê isso, havia tanta maldade, e ele derrama, ele faz a ferida, mas ele fala, eu mesmo vou sará-los, eu mesmo vou curá-los. Se isso não é amor, eu não sei o que é. O meu filho, a minha filha, né? Eu não tenho filho homem ainda, mas assim, se a minha filha, ela faz algo que não é bom e eu a repreendo, eu dou um castigo a ela, eu não tenho prazer em dar castigo, mas eu sei que é necessário. Eu tenho certeza que Deus não tem prazer, tanto que ele fala com os profetas para anunciarem antes que venha o castigo, pedindo para que eles se arrependam, para que o povo se arrependa, para que o castigo não venha. Então, quer dizer, Deus não tem prazer em castigar o povo. Ele chama ao arrependimento, mas não dando ouvidos, o Senhor manda o juízo, a justiça dele, para que haja o arrependimento, a correção de valores, para que eles parem de se voltar para o mal, para a maldade. E aí fala, olha, ele fez a ferida e ele a ligará. É o Senhor quem sara as nossas feridas. Verso 2. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Que palavra gloriosa, olha. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Assim como Jesus ressuscitou, foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, ao terceiro dia o Senhor nos dará a vida e nós viveremos diante dele. O propósito de Deus e que Deus quer pra gente desde o princípio, desde o jardim, é que vivamos diante dele, que possamos estar com ele. Ele descia ao jardim todo entardecer para se relacionar com Adão e Eva. Isso foi quebrado. O desejo do Senhor é que possamos estar diante dele e ele nos ressuscitará. Aqueles que partiram e aqueles que estão aqui seremos transformados, mas precisamos permanecer nele, no Senhor. Vou continuar a leitura, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. O Senhor virá como chuva serôdia que rega a terra. Sabe quando chega o tempo da chuva e passa o tempo de chuva e vem uma seca, porque está fora do tempo da chuva. Só que o Senhor, ele virá como a chuva serôdia, ele virá como a chuva fora do tempo, para regar a terra, para regar a terra seca. Ele virá no tempo que a terra estará tão sedenta de chuva, ainda não era o tempo da chuva, mas ele virá nesse tempo regar a terra. E está falando, conheçamos o Senhor, prossigamos em conhecê-lo, que possamos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Quando eu era criança, eu não entendia quando eu lia, né, o Velho Testamento e via quando Deus vinha com juízo, eu não compreendia. Mas hoje eu compreendo, precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Ele é santo, nele não há maldade. Se ainda não faz sentido para você isso que eu estou falando, eu te convido a ler a palavra do Senhor, leia de Gênesis, Apocalipse, não pare só numa vez, medite num capítulo todo dia, se for demais, né, ler, sei lá, num tempo curto, medite num capítulo por dia da palavra, não aleatório, em sequência, para você compreender, para conhecer a Deus. Peça ao Espírito Santo que se revele a Deus a você, que você conheça Ele, conheça o caráter dEle, conheça o Deus verdadeiro. E o Deus, o único Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele não muda, Ele não mudou no Velho Testamento e no Novo Testamento, é o mesmo Deus. O nosso Pai, Ele é o mesmo Deus e Ele não muda. E ele será assim eternamente. Que você possa
buscar conhecer a Deus, que você possa compreender, né, esse Deus maravilhoso. Se ainda não faz sentido para você essas palavras, né, mas busque, peça ao Senhor que te ajude a compreender. Verso 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O Senhor está perguntando para Efraim, né, e para Judá. Efraim, o povo de Israel, para Judá, o que farei com vocês? Porque a vossa beneficência, né, as suas beneficências, a sua bondade, o que você faz de bom, é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada. O que é que cedo passa, vai logo embora. A sua bondade, o que você faz de bom, a sua beneficência, vai logo embora. O que eu farei com vocês? O Senhor está perguntando para o povo de Efraim e de Judá: o que eu farei com vocês? Porque vocês, a sua bondade, a sua beneficência passa. Verso 5. Por isso, os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei e os teus juízos saíram como a luz. Por quê? Por que que o Senhor os abateu? Por que que o Senhor os feriu? Porque a beneficência deles, a bondade, passava como o orvalho da madrugada. Passava bem rápido, cedo passava, não durava. O que durava era a maldade. Verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, é o que o Senhor deseja. Ele não queria sacrifícios, né, que o povo fazia para pedir perdão dos pecados, mas ele queria misericórdia. Ele queria que não houvesse a necessidade, ele queria que um amasse o outro, um cuidasse do outro, tivesse misericórdia um do outro, olhasse com o olhar de amor. E é esse olhar que Deus tem para conosco. Porque a palavra do Senhor diz, ele feriu, mas ele mesmo sarará. E mesmo com todas as transgressões, o Senhor sempre vinha no final e sempre vem com uma palavra de eu os sararei, eu os restaurarei. O povo de Israel sempre foi assim, um povo teimoso. E nós, muitas das vezes, somos teimosos. Mas o Senhor fala, olha, por que você segue na maldade? Por que que a sua beneficência passa tão rápido? Por que que a bondade passa tão rápido? O Senhor quer misericórdia, Ele não quer sacrifício. Ele quer que tenhamos misericórdia. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O Senhor quer mais que conheçamos a Ele. E prossigamos a conhecer a Ele do que holocaustos, do que sacrifícios. Precisamos buscar conhecer o nosso Deus. Eu ainda conheço uma pequena porção. Eu conheço muito mais do que eu conhecia no passado. Mas eu sei que ainda é uma pequena porção da grandiosidade que é o nosso Deus. A cada dia eu prossigo em conhecer o Senhor e a cada dia eu mais vejo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é justo, o quanto eu sou dependente dEle, o quanto Ele me enche de amor, me enche de paz, o quanto Ele tem palavras de amor e prosperidade e de salvação, né? E de querer estar comigo, querer, né, ter comunhão comigo, sentar à mesa. Ele quer ter comunhão contigo, Ele quer conversar, assim como Ele fazia com Adão e Eva, por meio do Espírito Santo dEle. Ele quer nos direcionar na nossa vida. Ele tem, por meio do Espírito Santo, o desejo de nos direcionar o caminho que traz a paz, o caminho que nos leva a Jesus, o caminho que Ele nos escolheu para seguir, para desempenhar no reino dEle. O reino de Deus está aqui, né? Não é um reino dessa terra. E Ele está aqui, nós temos funções nesse reino e Ele quer nos mostrar o que devemos fazer, como devemos seguir.
Mas precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Precisamos buscar conhecer o nosso Deus cada dia mais, porque Ele é profundo. Ele é tão profundo, tão alto os pensamentos dele que a gente não consegue imaginar. Então precisamos buscar conhecê-lo todos os dias, a cada dia mais. E com certeza, eu digo para você com toda certeza, você vai descobrir, quando você busca conhecer a Deus, cada dia um pouco mais desse Deus maravilhoso. Cada dia é possível descobrir algo novo, algo mais profundo que Deus tem para revelar para você. E Ele revela para você. Ele revela para você por meio da palavra dele, por meio de um louvor, tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. No verso 7, diz assim: Mas eles transpassaram o concerto como Adão. Mas eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim, né? Efraim e Judá transpassaram o concerto como Adão. Quebraram a aliança, o concerto de Deus. Eles foram contra a palavra do Senhor, o que o Senhor os tinha direcionado. E tudo que o Senhor nos direciona, se você for parar para pensar, é para o nosso próprio bem. Mas eles quebraram, transpassaram esse concerto. E devemos nos analisar, olhar para nós, para dentro de nós e pensarmos se não estamos quebrando o concerto que Deus fez para conosco. Isso é uma reflexão de cada um. E se a resposta for sim, se estivermos quebrando o concerto de Deus, se estivermos praticando maldade, praticando aquilo que não agrada a Deus, né? Divisões, invejas, discussões, difamações, matando, roubando, seja o que for, adulterando, precisamos olhar para Cristo, precisamos pedir misericórdia, perdão a Ele, porque Ele está de braços abertos para nos perdoar. Só que Ele não quer que a gente continue na maldade. Ele não quer que nós façamos a maldade, para o nosso bem e pelo bem do próximo. O Senhor, Ele tem um cuidado e um amor por cada um de nós. O mundo está do jeito que está, a maldade, a corrupção, o jeito que está é porque está faltando Deus. Está faltando Deus no coração. Está faltando Deus nas decisões dessas pessoas. Por isso o mundo está corrompido do jeito que está. Não porque Deus quer que seja assim. Não porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós temos em nós, né, a decisão. E por que escolhemos coisas mais? Porque está faltando Deus em nós. Está faltando a direção de Deus. Mas Deus não é invasivo. Nós precisamos dar a permissão para que Ele entre. E mais do que isso, depois que Ele entra em nós, permitimos que Ele seja o Senhor das nossas vidas, precisamos decidir escutar a voz dEle todos os dias, nos direcionando a fazer aquilo que é bom, o que é correto. O Senhor pede de nós misericórdia, amor pelo próximo. E o que nós estamos respondendo para Deus? Estamos correspondendo com o desejo do coração dEle? Ou estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus? É uma pergunta que eu faço, até para mim mesma. Às vezes eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus com isso? Então, se eu estou, eu preciso parar. Se você está, é preciso parar, porque não é isso que o Senhor quer para você nem para mim. Amém? No verso 8 diz assim: Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Veja, eles são como salteadores que ficam observando para poder dar o bote, né? Para poder fazer o ato de saltear, de saquear, de matar, de roubar. Eles estão esperando, eles estão premeditando, planejando. Assim são eles.
Vejo uma coisa, no verso 10, vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. O Senhor olhava para Israel e via coisas horrendas. Ele via um povo contaminado, cheio de prostituição. Ele não estava feliz. Quando a gente vê, e ele falava, vocês são o meu povo, né? Quando Deus vê o povo dele cheio de contaminação, ele diz, eu estou vendo coisas horrendas. O Senhor não se agrada. E ele manda os profetas dele para anunciarem, se arrependam, se voltem para mim, convertam-se, né? Ajam com amor. Eu já deixei as leis por meio dos profetas. Eu já deixei as leis por meio de Moisés. Se voltem para mim, não pratiquem iniquidade, eu quero misericórdia. Mas o povo não deu ouvidos. E por isso o Senhor precisou derramar da justiça, porque Ele é a própria justiça. E pode ter certeza que a justiça do Senhor é a mais justa. É até redundante dizer justiça mais justa, porque o homem, a justiça do homem, se a gente for parar para analisar, nem sempre é justa. O homem se corrompe. Às vezes coloca dinheiro, coloca poder, coloca algo na mão do homem e o homem se corrompe. Mas Deus não é assim. Deus não é o homem para que se corrompa. A justiça do Senhor é derramada na porção da maldade. A justiça do Senhor ela é derramada de acordo com o que é plantado, de acordo com os próprios pecados do povo. No verso 11 diz assim, e é o último desse capítulo. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Tá vendo? O Senhor, ele fala, olha, foi assinada para ti também, Judá, uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Mas o Senhor já está anunciando, eu vou remover o cativeiro do meu povo. Eu vou restaurá-los. Vocês podem, quando estiverem sofrendo o castigo que veio pela própria mão de vocês, foi a recompensa do castigo, do erro de vocês. Foi a recompensa do erro de vocês, da maldade de vocês. Vocês reconhecerão, como eu disse no capítulo 5, tem um versículo que diz, vocês se reconhecerão culpados, vocês perceberão a maldade de vocês e se voltarão para mim. E eu acabarei com o cativeiro de vocês. Eu que feri, eu sararei vocês. Precisamos nos voltar para Deus. Sabe, reconheça para Deus, olhe para si e reconheça-se. Se você é culpado de algo, confesse para Deus, Ele é o melhor que pode te ouvir. Quando você confessa para Ele a sua culpa, né, e muda a sua direção, muda a sua posição, o Senhor, Ele muda a sua história. Se viria castigo para você, o Senhor diz, eu não vou mais castigá-los. O Senhor, Ele nos diz isso. Então não espere, sabe, vir o castigo, vir o tempo mal, para, como povo, perceber a sua culpa, a sua maldade e se voltar para Deus. Não espere chegar esse tempo, se há culpa, se há algo, sabe, confesse ao Senhor, abra o seu coração para Deus, se converta para o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que Cristo Jesus morreu para todos nós quando ainda éramos pecadores, todos nós. Quando ainda éramos pecadores, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos crer nele, em Jesus Cristo. Precisamos crer que ele levou sobre ele os nossos pecados, mas precisamos confessar com a nossa boca esses pecados, as nossas maldades. Confessar para Deus, nos render aos pés dele, pedir que ele nos transforme, ter uma mudança de direção, em que ele possa mudar a nossa história. E depois disso, buscar andar em santidade com o Senhor, buscar ouvir a direção do Espírito Santo de Deus
E o Senhor, Ele tem grandes coisas planejadas para nós. O Senhor tem planos de paz, planos de amor. E Ele quer que você também ame. Ele quer que você também deixe que Cristo Jesus, a luz de Cristo Jesus, brilhe através da tua vida. Ele quer que os outros, né, vejam em você o brilho de Jesus. Não pode se esconder uma cidade edificada no monte. Né? Não se pode esconder uma lamparina embaixo da cama, embaixo do cesto, mas você coloca ela no lugar mais alto da casa para que ilumine toda a casa. Nós precisamos iluminar esse mundo. Precisamos fazer com que o mundo conheça a Cristo Jesus, que saiba que eles têm, né, para quem recorrer, tem aquele que sara as feridas, aquele que já morreu, que já entregou um alto preço por amor de cada um de nós. E o que precisamos fazer? Apenas nós reconhecermos quem somos. Olhar para as nossas maldades, para aquilo que há em nós. Olhar para nós, não para o pecado do outro. Né? O Senhor fala, olha, por que você está tentando tirar o cisco do olho do outro se tem uma trava no teu olho? Olha-se para si, vê o que há em ti, vê o que pode ser mudado. Quando olhamos para nós e eu olho para dentro de mim e busco me conhecer, eu vejo o quanto eu ainda preciso ser mudada por Deus. Sabe, eu reconheço que eu sou dependente dele e eu agradeço a Deus pela graça, pela misericórdia dele, que dia após dia ele derrama sobre a minha vida. Sabe, e aí eu confesso ao Senhor o que eu preciso ser mudada e eu busco andar em santidade com Deus. Nós não somos perfeitos, mas precisamos andar de glória em glória até que seja dia perfeito. O Senhor nos chama a andar em santidade, o Senhor nos chama a derramar do amor, a derramar da misericórdia. Ele quer que sejamos misericordiosos. Ele fala, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Então, por que guardar ódio no nosso coração? Mágoa, rancor. Por quê? Precisamos abrir o nosso coração e também liberar perdão. O Senhor nos perdoa e precisamos perdoar. A mágoa, o ódio, isso faz mal a nós mesmos. Mas o Senhor nos chama a perdoar, nos chama a amar, a ter misericórdia. E essa é a palavra de hoje. Que o Espírito Santo de Deus ministre cada dia mais ao seu coração, ao meu coração. E que possamos prosseguir em conhecer o nosso Deus. Amém? Eu lembrei de um louvor que é aquele assim: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Esse é o alvo da nossa vida. Conhecer o Senhor, prosseguir em conhecê-lo. Ele tem tantas coisas para revelar a nós e Ele quer se revelar a nós. Precisamos prosseguir em conhecê-lo e a fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma palavra do Senhor. Se essa palavra foi relevante para a sua vida, assim como foi relevante para a minha vida, porque eu estou falando com você, mas o Espírito Santo de Deus também está ministrando grandemente ao meu coração. E eu creio que no seu também. Então, se Ele está ministrando ao seu coração, não deixe de curtir esse vídeo, porque isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube entregue para mais pessoas. Eu não consigo fazer esse vídeo chegar a muitas pessoas. Deus pode, né? E nós podemos contribuir de alguma forma, curtindo esse vídeo. Então, se não for te atrapalhar, não esqueça de curtir esse vídeo. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau!